entrevistado, que já está junto com a gente, Pedro. Vamos falar das novas regras da CIPA, então, no combate ao assédio, à violência no ambiente de trabalho, que já estão valendo, já passaram aí a valer. Isso mesmo. Desde a semana passada, inclusive, já está valendo as novas regras, então, para o funcionamento das CIPAs nas empresas. O órgão, que antes era responsável pela prevenção de acidentes, passa agora a ser responsável também pelo combate do assédio no ambiente de trabalho. Professor Henrique Gâmbaro está com a gente aqui nos estúdios para comentar sobre essas mudanças. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia a todos aqui, bom dia aos nossos ouvintes. A gente tem alterações aí na regra das CIPAs, né? Estão ligados diretamente aí ao programa Emprega Mais Mulheres. Sim, né? E tem novidades aí importantes sobre isso. Sim, a questão da entrada do assédio, ela agora, como foi colocado aqui, desde a semana passada, se tornou obrigatório a CIPA também tratar assuntos sobre assédio, né? E é uma mudança muito, muito importante, tendo em vista a evolução do tema de assédio que vem acontecendo nos últimos anos. Para nós termos uma ideia, existem os objetivos da ONU, isso foi feito lá perto dos anos 2000, que está lá, trabalho digno, né? É um objetivo da ONU, objetivo do milênio, é o projeto 2030 da ONU. E esse trabalho digno é em relação às condições de trabalho, não só as condições físicas do trabalho, da tarefa, do uso de equipamentos, da operação, mas também do relacionamento entre os empregados, entre os empregados e empregados, empregados e líderes, empregados e empresa. Então, isso mostra um avanço muito, muito importante dentro das relações de trabalho. Agora não é mais Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E professor, e como vai funcionar, por exemplo, o funcionamento da questão da CIPA? Se chega uma denúncia de assédio, é um comitê que vai analisar, eles levam, a regra é levar diretamente para o gestor, como é que vai funcionar? Hoje as organizações, elas devem apresentar uma forma que o empregado que se sentir assediado, ele possa fazer uma denúncia, se manter no anonimato, isso é extremamente importante, se manter no anonimato, e uma vez que houver essa denúncia, haver uma pesquisa, um estudo sobre se houve, como houve, ouvir as pessoas, e caso se der o assédio mesmo, tomar providências, que pode chegar até uma demissão, uma advertência. Mas o mais importante disso é como é que o empregado ele vai poder fazer isso. A consciência, como ele vai conscientizar o colaborador a poder fazer essa denúncia. Por quê? Nós temos um costume, o trabalho é cultural. Né? Então nós temos uma cultura dentro do trabalho, uma cultura baseada em hierarquia, super correto, você tem que ter líderes, você tem que ter uma hierarquia dentro da organização, e muitas vezes o colaborador, quando assediado, ele tem medo de denunciar, ele tem medo de falar. Por quê? Porque é o emprego dele, ele precisa, por sinal, até a força do assédio de quem assedia é isso, é o medo do assediado, do colaborador, perder o emprego. Então, muitas vezes o assediado, o colaborador, ele aceita aquela conduta negativa do seu líder ou do seu colega de trabalho, porque também é importante falar que o assédio não vem só de nível hierárquico maior, ele também pode ser de nível hierárquico, de mesmo nível hierárquico horizontal, não só vertical, também horizontal. E esse assediador, ele aproveita desse medo do colaborador perder o emprego para poder assediar. Nós percebemos agora, nos últimos tempos, aí, nos últimos 6, 7 meses, empresas enormes cometem uma conduta dessa. E a questão da mudança da CIPA realmente até vem dessa segurança, porque, como você falou, como você vai denunciar, entre aspas, o seu chefe ali, o seu patrão, nem que seja... Não que seja o dono da empresa, mas, por exemplo, você tem o cargo e o seu diretor está te assediando. Como é que você vai denunciar aquele que te contratou? Exatamente. Quem que eu procuro? Se quem eu sempre procuro é o diretor. Né? Eu fui assediado por ele, eu vou fazer denúncia onde? Então a CIPA vem para trazer essa segurança e até mesmo uma segurança jurídica para a empresa, no sentido de a empresa vai lá e demite por justa causa esse funcionário que cometeu assédio. O funcionário reverte e fala, você não tem provas. Então, isso Então mesmo. traz essa segurança também. E maravilhoso a sua observação.
Porque há muitas vezes a ideia que o empresário ele tem, o dono da empresa ele tem, a indústria, olha, tá vendo? É só para é mais uma coisa que nós temos que se preocupar, mais uma coisa que vai abrir uma possibilidade de uma entrada de uma ação. Não, é para proteger a empresa também. Porque uma empresa que tem bem clara a sua conduta contra esse tipo de evento, ela está se protegendo, ela se torna um ambiente bom de trabalho, não um ambiente tóxico. Né? Então, e dentro disso, da conscientização do colaborador, as empresas hoje devem promover palestras, treinamentos, a cada ano também promover, sempre manter a instrução dos seus colaboradores sobre o que é assédio, quais são as práticas que são consideradas assédio, não é uma lista enorme, porque é comportamento, quais são os comportamentos que caracterizam assédio, instruir líderes e colegas a terem limite dentro dos seus comportamentos, aí entra inteligência emocional, aí entra oratória, porque eu posso assediar da forma que eu falo. Né? Eu posso assediar porque naquele momento eu perdi um pouco o controle, estava um pouco nervoso. Então, de ensinar isso, de promover esse desenvolvimento nessas áreas e também mostrar aos colaboradores que sofrerem assédio qual é o caminho que eles devem tomar dentro da organização para poder fazer essa denúncia. Uma vez denunciado, o anonimato deve ser garantido. Né? Não é o fulano veio aqui reclamar de você porque se sentiu assediado, né? Não é então fazer essa operação de forma que o empregado tenha segurança e, se caso comprovado o assédio, a empresa tomar atitudes desde conscientização, desde treinamento, que isso já deve ser, mas às vezes mais pontual para determinado colaborador ou para determinado grupo. Então, essa ideia do assédio hoje está na CIPA, tanto é que estão chamando CIPA mais A. Né? Continua CIPA, né? Mas estão chamando de CIPA mais A para mostrar a importância da implementação de um trabalho digno aos colaboradores. E professor Henrique, e a questão da CIPA, qual empresa tem que ter CIPA? Essas regras se mantêm, foram alteradas? Não, as regras continuam as mesmas. O número de empregados continua o mesmo, o tipo de comissão continua a mesma, a mudança está na inserção do assédio. E essa inserção, mais uma vez, ela vem em direção ao quê? A ideia hoje das empresas, existem alguns pontos chamados indicadores de sustentabilidade, que são da esfera econômica, da esfera ambiental e da esfera social. Então, nós temos que ser economicamente viáveis, ecologicamente corretos e socialmente justos. São os três pilares da sustentabilidade. E esse papo do assédio, do trabalho, entra o quê? No ser socialmente justo. E aí você pode falar, Henrique, mas no que isso implica? Na imagem da organização. Hoje, a organização, face às redes sociais, face a velocidade da informação, qualquer ponto negativo que possa ser apresentado por uma organização, ela vai ter efeitos econômicos. Então, você vê uma empresa entrando num escândalo de assédio, por exemplo, uma SA, naquele dia, se você abrir lá o gráfico da bolsa, você vai ver uma queda. E aí, conforme essa empresa ela vai lidando com isso, ou vai subir ou vai descer. E isso é o quê? É porque as outras organizações também não querem se ver envolvidas com empresas que cometem esse evento. Então, por exemplo, a sua empresa, você é o meu fornecedor, ou é o meu cliente, você vai lá e aparece seu nome lá como no escândalo. Possivelmente, o meu nome, como hoje está tudo muito aberto, o meu nome vai estar envolvido com você. E aí os meus clientes vão chegar, mas você usa o fornecedor tal, né? Então eu não vou mais comprar. Vira uma cadeia. E é o que está acontecendo. Já ouviram falar do
como é que é? Gigantes do Brasil, Giants, que é um pessoal, é uma organização, se eu não estou enganado, é em Curitiba, que fica buscando esses eventos e fica informando os consumidores. Você sabia que a empresa tal pratica isso? A publicidade lá, você faz publicidade em tal lugar, você sabia que aquela empresa não respeita seus funcionários? Então, é até uma questão de mercado. Se nós formos ver numa instância, eu ter um ambiente bom de trabalho, eu respeitar os meus colaboradores, eu ter um pouco número de ações trabalhistas, tudo, isso ajuda na imagem da organização. Tá certo. Muito bom. Professor Henrique Gâmbaro, mais uma vez junto com a gente, sempre deixando a gente muito bem informado e hoje falando sobre essa novidade da CIPA, que agora também combate o assédio dentro das empresas. Assunto importantíssimo, né? Como destaca ali a Eva Custódio na nossa live no YouTube. Obrigado mais uma vez, professor. Valeu. Muito obrigado, uma boa semana a todos e sem assédio. Isso aí. Exatamente. Vamos lá levar a sério, né? E agora a CIPA combatendo, né? Também, e não só combatendo, como orientando também, né, professor? Sim. Pan News Londrina, 10h32, a gente